Vamos lá, começando hoje o nosso programa. E em alguns últimos programas, eu venho sempre falando muito de constelação familiar. Como eu falei, eu sou coach de inteligência emocional, sou terapeuta sistêmico das constelações familiares. E algumas pessoas sempre me perguntam, mas da onde vêm os emaranhamentos, né? Qual é a base de trabalho das constelações familiares? Bom, hoje eu quero falar especificamente das leis sistêmicas, as 3 leis regidas pelas ordens do amor de Bert Hellinger, que fundamentam todo o trabalho de constelação familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda da hierarquia e a terceira da ordem ou dar e receber. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas são as 3 leis. Leis essas que existem tanto quanto a lei da gravidade, né? É só você pular de uma cadeira, eu não vou pedir para você pular de um prédio, mas é só você pular de uma cadeira que você vai ver que a lei da gravidade existe. Você não consegue vê-la, você não consegue vê-la, você não percebe ela, né? Até porque você já está habituado a ela, mas se você tiver se você pular de uma cadeira, você vai sentir a lei da gravidade puxando, e as leis sistêmicas funcionam da mesma forma. E como que elas funcionam? Vamos falar da primeira lei, a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela vem falando que tudo e todos fazem parte do nosso sistema. E quando eu falo de tudo, eu falo de tudo mesmo. Eu não estou falando somente de pessoas, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de dores, eu estou falando de alegrias, de tristezas, de países, cidades, estados, enfim, de tudo faz parte, tudo pertence. Então, por exemplo, se você muda para uma cidade, você não gosta dessa cidade, ou então você... Isso eu tô falando, gente, isso é um caso, é uma questão bem lúdica, tá? Ao momento que você exclui isso, essa cidade, esse comportamento, você tá dando mais força para isso no seu íntimo. E isso começa a gerar emaranhamentos dentro do seu sistema. Quando nós falamos da lei do pertencimento e falamos da dor, muitas pessoas acabam excluindo involuntariamente, por exemplo, um aborto, né? Vamos supor que seja um aborto natural. E aí a mãe, né, os pais acabam excluindo esse aborto porque para eles, como a criança não nasceu, ela conscientemente aquilo não entra como se fosse é o filho. Então, quando depois um filho acaba nascendo, vingando, né? Esse filho ele é colocado como o primeiro, mas na verdade ele não é o primeiro. Vamos supondo que o aborto tenha sido o primeiro, né? O aborto é o primeiro. Aquela criança, ela existiu, ela pertence. Por mais que ela não tenha vingado, por mais que ela não tenha nascido, independente a causa da morte dela, seja natural, induzida, não importa, ela pertence, né? Ela nasceu, ela foi concebida, gerada, e ela teve o seu momento na Terra, né? Não importa se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, mas ela foi concebida, ela está ali. Então ela pertence ali. Então aquele filho que nasce depois, ele não é o segundo filho daqueles pais. Eu estou falando dos mesmos pais, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. Ele não é o primeiro filho, ele é o segundo filho. Desculpa, eu falei que ele não era o primeiro. Eu falei que ele não era o segundo. Ele não é o primeiro, ele é o segundo. Mas o que ocorre? Ele nasce, é colocado para ele como se ele fosse o primeiro, ele acaba assumindo isso na vida dele como se ele fosse o primeiro filho. E aí começam a ocorrer uma série de emaranhamentos, de todos os tipos. Essa criança, esse ser humano que nasceu e está no lugar do primeiro, ele começa a tomar, inclusive, algumas coisas, às vezes até indo para a morte também. Não que ele vá se matar, mas ele pode encontrar outros meios de se auto-sabotar, que é uma forma de honrar aquele que foi antes. Existem várias questões, não é nenhum ponto de explicar quais são as causas. Uma forma de se resolver isso é olhando para aquele que foi excluído e trazendo ele de volta, né? A mãe, o pai, olhando para aquela criança que nasceu depois, que vingou, e fala: olha, você é o segundo de 2 filhos que tivemos, mas o primeiro não vingou e você vingou, então você está aqui à frente disso, né? E esse filho também olhar para aquele irmão que veio antes e falar: olha, eu tomei o seu lugar e agora eu retorno para o meu lugar, né? Esse é o seu lugar. Reconhecer que o lugar dele não é como o primeiro irmão, e sim como o segundo irmão. Quando você cria isso, você cria uma harmonia.
você sente que fica harmônico. Faça o teste agora pensando na sua cabeça. Se você tem um irmão mais velho, ou imagina que você tem um irmão mais velho, se você não tem um irmão mais velho, imagina que aconteceu que você quer tomar o lugar desse irmão. Você fala, não, agora eu sou mais velho. Você acaba sentindo um peso. E esse peso é um peso que essa lei está sendo quebrada, né? Por exemplo, em relacionamentos, por exemplo, o parceiro ou a parceira que não reverencia, que não aceita que o seu parceiro ou parceira teve outras pessoas antes, ela vai ter problemas no relacionamento também. Ela também vai ter problemas no relacionamento. Então é muito importante, quando nós vamos assumir um relacionamento, que essa pessoa ela olhe para o parceiro e fale, eu vim depois dessas outras pessoas, mas agora eu tenho a prioridade nesse relacionamento, né? Eu atendo muitas pessoas, muitos casais também, na verdade não especificamente os casais, mas sim os parceiros, né? Pessoas casadas e que não conseguem aceitar que o seu parceiro ou parceira tiveram outro relacionamento e desse relacionamento houve frutos, né? Houve filhos. E não conseguem aceitar, por mais que eles não tenham nada contra o anterior cônjuge dela, a pessoa simplesmente não consegue aceitar isso daí. E aí o que acontece? O que ocorre quando isso acontece? Você começa a ver brigas acontecendo, brigas inconscientes. E o que eu digo de brigas inconscientes? A pessoa ela briga, mas se você vai perguntar realmente o motivo, ela não consegue ter clareza do porquê ela teve aquela ação, porquê que ela teve a atitude. Então quando nós falamos da lei do pertencimento, tá? Nós estamos falando de tudo e de todos, tá? Por exemplo, vamos falar de uma dor. Quando uma pessoa, eu falei agora do aborto, mas vamos falar de uma dor. Inclusive eu tive até um caso, a mãe ela perdeu o filho num acidente trágico. E eu atendi essa mãe logo depois, semanas depois da morte desse filho. E aí o que ocorreu? Ela ainda estava em estado de choque, óbvio, o filho tinha 13, 14 anos. Ela não tinha aceitado, não é que ela não havia aceitado a morte, é óbvio, ela sabe que ela não havia aceitado a morte ainda, apesar de saber, né, ela entende que morreu, mas internamente ela não aceita a morte, então ela não estava assumindo aquela dor, ela não se permitia ter aquela dor do luto, que é necessário ter. Você não precisa conviver com aquela dor o resto da vida, mas você precisa olhar para aquela dor. Uma pessoa querida foi embora e aquela dor ela está se manifestando, ela vai se manifestar e você não pode ignorar essa dor. Quando nós ignoramos, nós acabamos dando muito mais força para aquilo. Ou seja, aquilo é guardado no nosso inconsciente, mas ele fica ali, sempre com uma luzinha. E aquilo, de alguma forma, sempre vai ser puxado. E é nesse momento que as coisas começam a acontecer e os emaranhamentos começam a acontecer. Então aquela dor ela precisa ser vista, ela precisa ser honrada. Eu sei que às vezes a palavra honrar parece até uma palavra, nossa, como é que eu vou honrar a morte? Como é que eu vou honrar a perda de um filho? Mas não é o fato de você honrar, obrigado por meu filho ter partido, não é isso. Eu quero dizer, aquela dor existe, então valorize aquela dor. Entenda, aceite aquela dor, ela é sua, ela faz parte de você, ela faz parte do seu processo e ela precisa ser vista. Quando normalmente as pessoas olham para a dor, para aquilo que pertence a elas, aquilo fica mais leve. E a tendência é que aquilo comece a se aliviar e a pessoa naturalmente começa a ficar mais tranquila. A pessoa começa a ficar, ela consegue levar a vida de uma forma muito mais leve. Muito mais leve. E nós estamos falando aqui da primeira lei, ou de uma das 3 leis, que é a lei do pertencimento, tá? Que é onde as constelações familiares trabalham, né? Onde todo o campo sistêmico é montado, e que foi trazida por Bert Hellinger, esse alemão maravilhoso, que trouxe as constelações familiares para nós, aqui para o mundo, né? Aqui para esse pequeno mundinho nosso aqui, e que vem ajudando tantas e tantas pessoas. Agora falando sobre a segunda lei da constelação familiar, a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela é exatamente o que o nome diz, né? Hierarquia. Aquele que vem primeiro tem precedência por aquele que vem depois. Tá? Então, o que a gente costuma ver muito, né? Eu vejo muito, e vou dar esse exemplo para vocês. Ou vocês vão se enxergar nesse exemplo, ou vai conhecer alguém muito próximo desse exemplo, né? Quantas vezes nós não percebemos, tá? Um
filho, uma filha, assumindo o lugar do pai ou da mãe, ou seja, esse filho sendo pai ou mãe daquele pai ou daquela mãe. Quantas vezes nós não percebemos isso? E o que ocorre? Ocorre uma desgraça. Ocorre um emaranhamento muito grande, tá? O que ocorre é o seguinte: quando um filho assume o lugar do pai, primeiro, ele saiu do seu lugar. Lembra da primeira lei, lei do pertencimento? Ele sumiu, ele deixou de pertencer ao seu lugar, que é como filho, e passou a pertencer a um outro local, que é como pai, mãe, que não é dele, tá? E ele tá olhando para aquele pai e pela mãe dizendo: você sai, eu entro, né? Você não, eu sou melhor para ser seu pai e sua mãe. E aquele filho ele começa a tomar aquele lugar, tomar aquela atitude. E muitas vezes o que acontece? A vida dele não vai para frente, a vida financeira não vai, ele não consegue, os relacionamentos não vão, porque ele tá sempre olhando pro pai e pra mãe, ele tá sempre no lugar errado, tá? E o que acontece? O pai e a mãe também começam a criar emaranhamentos. Por quê? Porque primeiro que ele permite que esse filho assuma o lugar dele como pai dele, né? Ele é filho, não pai, e esse pai ou essa mãe começa também a ter outros problemas na vida, pode começar a ter problemas financeiros, problemas de saúde, problemas dentro do trabalho, ou seja, uma série de questões vão começar a ocorrer. Aonde, tá? Aonde na hierarquia não vai ter esse problema, tá? Entre um casal, tá? Entre um casal, entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher que geram um filho, não vai haver esse problema, tá? E mesmo com relações homoafetivas, isso também não vai ter esse problema. Por quê? Os parceiros, não existe um que seja maior ou menor dentro de um relacionamento. É isso que eu quero dizer. Não existe alguém que seja maior entre um relacionamento. O homem é maior, a mulher é maior, ele é maior, ela é maior. Não existe. Quando eles se juntam, quando eles são parceiros, quando eles se tornam parceiros, eles são apenas uma única pessoa, eles são apenas um único ser, um único casal, tá certo? Eles não têm hierarquia. E aí aquele filho que vem depois, aí sim, ele veio depois. E a partir do momento que ele vem depois, ele acaba sendo, ele é o menor que a gente diz. E não é menor do ponto de vista ser pior ou melhor. Não, ele apenas veio depois. Então é muito importante nós honrarmos isso. Isso acontece também dentro de uma empresa, né? E a constelação familiar ela pode muito bem ser aplicada e é muito bem aplicada dentro das empresas, das corporações. Porque você tem uma hierarquia, né? Você tem um presidente, você tem um diretor, você tem um gerente, você tem um encarregado, supervisor e assim por diante. E essas hierarquias elas precisam ser respeitadas. Quando essas hierarquias elas não são respeitadas, aí todos os problemas começam a acontecer. E pode acontecer de todo tipo, ela pode se manifestar de várias formas. Normalmente, aquele que quebra a lei, né, o filho, né, ou a mãe que quebra a lei, vai ter mais emaranhamentos. Pode ocorrer também quando, por exemplo, uma mãe ou um pai morre muito cedo, né? E aquele filho que ainda é criança, ele tem que assumir, ele naturalmente assume aquela posição de pai e mãe, né? Para cuidar dos seus irmãos mais novos, né? Mas ele também é uma criança. Então não é porque ele quis, mas a própria vida impôs isso para ele. Mas em determinado momento ele precisa repor isso, ele precisa reconhecer isso e voltar para o seu local de origem. E falando agora sobre a nossa última lei, a terceira lei, né, que rege as constelações, é a lei da ordem, né? Ou a lei do dar e receber, tá? Inclusive, se nós traduzirmos, quando os mexicanos eles têm um trabalho muito forte também dentro das constelações familiares, né? E lá eles não falam dar e receber, eles falam tomar e receber, né? Tomar e receber. E o que nós compreendemos com isso? Eu acho que até a tradução fica até melhor para nós compreendermos o que é essa lei de dar e receber. Basicamente, de uma forma bem resumida, ela quer dizer o quê? Tudo que nós estamos dando, nós temos que ter de volta para haver um equilíbrio. Não estou falando do ponto de vista materialista, do ponto de vista em que você vai ter... eu não estou fazendo isso para receber de volta, eu não quero receber... Não é isso. Mas precisa haver uma troca, tá? Você já viu aquela expressão? Tudo que sai de graça não tem valor, né? Toda vez que você vai propor de fazer algo de graça, né, que você não promove nenhum tipo de troca, as pessoas normalmente não dão valor. Isso é uma forma de equilíbrio, de reequilíbrio, tá? E quando nós traduzimos isso para o espanhol, tomar e receber, como os mexicanos falam, dentro dos trabalhos das constelações familiares, ele quer dizer o quê? Que antes de darmos alguma coisa, nós temos que ter aquilo. Então eu preciso receber para poder dar.
Como que eu vou dar algo se eu não tenho? Né? Então, sempre, né? Por exemplo, numa relação, num relacionamento, seja qualquer tipo de relacionamento, o que ocorre? Eu não vou poder ter um relacionamento saudável se apenas eu dar. Pô, eu só dou, eu que promovo, eu que faço, eu. E o outro só recebe. O que acontece? Muito provavelmente aquele que dá demais, né, para o relacionamento, para a vida, ele vai acabar indo embora porque ele vai se sentir superior àquele para o seu parceiro ou parceira, e aquele que recebe, que é o credor, vamos chamar assim, ele vai se sentir intimidado porque ele não consegue devolver tudo na mesma moeda. Então precisa haver um equilíbrio. Aonde que essa lei ela é quebrada naturalmente? Entre pais e filhos. Os pais sempre vão dar mais aos filhos do que os filhos podem retribuir aos pais. Sempre. Não tem como ser diferente, tá? E o que ocorre? Nós vemos muitos filhos tentando dar mais para os pais. Porque eles nunca vão conseguir dar aquilo que os pais deram, que foi a vida. Os filhos podem dar casa para os pais, dinheiro, podem dar o rim, podem dar um baço, um pulmão, uma perna, que seja. Mas eles nunca vão poder cheirar e dar a luz aos pais novamente. Então, somente essa dádiva que foi dada pelo pai e pela mãe, somente o pai e a mãe podem dar. Agora, como que os filhos então podem equilibrar isso, podem honrar isso? Através dos seus projetos, através das suas decisões, através dos filhos que eles vão ter, né? Sempre honrando aqueles que vieram antes. Então o filho olha para o pai e fala: papai, papai, mamãe, eu vou honrar você através das minhas decisões, através dos meus projetos, eu vou seguir minha vida. Então toda decisão que eu tiver, você, gostando ou não, estamos falando de um ponto de vista, eu vou sempre honrar você, porque eu só estou aqui porque você existiu antes de mim. Tá certo? Então essas são as 3 leis sistêmicas, as leis que regem as constelações familiares, o trabalho de constelação familiar e que regem a nossa vida, que regem os relacionamentos humanos, os relacionamentos de uma forma geral. Então observe, se você está se reconhecendo, se reconheceu ou faz sentido tudo isso que eu falei para vocês hoje, manda um WhatsApp para mim, vamos bater um papo, vamos conversar, quem sabe não é a hora de você fazer uma constelação familiar e trabalhar mais, liberar a sua prosperidade, liberar seu relacionamento, ser uma pessoa melhor. Lembrando que a cura começa dentro de nós, tá certo?